A gente vai ver agora o núcleo, né? O núcleo é o centro de controle das atividades celulares. Foi o botânico Robert Brown que desenvolveu a existência de um pequeno corpo, né, de forma bem arredondada, parecendo com uma semente, no interior da célula. E o denominou de núcleo, inspirado pelo vocábulo grego, né, nux, que significa semente. Parece uma sementezinha, né, bem fechada e bem diferente das outras partes das organelas. O núcleo é envolto por uma membrana dotada de poros, que facilita a troca de substâncias entre o meio interno e o citoplasma. É como se fosse uma bolinha furadinha, né, que facilita essa troca de substâncias. Essa membrana é conhecida como carioteca, a membrana nuclear ou o envoltório nuclear. A extensão do núcleo é preenchida por um material gelatinoso denominado de nucleoplasma ou cariolinfa. Imerso na cariolinfa, encontramos o núcleo, né? Organela esférica não delimitada por membrana, que tem a finalidade da formação e organização dos ribossomos. Por fim, identificamos a cromatina, né? A cromatina, que é o material genético da célula. É dela que se originam os cromossomos na divisão celular. E você sabe o que são os cromossomos? Os cromossomos, eles são constituídos por longas moléculas do ácido desoxirribonucleico, ou seja, o DNA. E proteína é responsável por guardar todas as informações necessárias ao crescimento, desenvolvimento e à reprodução celular. Ô pessoal, nessa parte do núcleo é interessante que você identifique a hereditariedade, ou seja, todas as transformações que você vê na formação de um bebê, a fase de crescimento que vai pegando as feições dos pais, tanto pode ser de um animal que vai pegando os três jeitos do animal, que é o pai pré-existente ou a mãe desse animal, ou os nossos pais, nossos irmãos, esses três jeitos, essa fisionomia denominada de o físico, a gente identifica que fulano é parecido com Beltrano. Isso está relacionado ao cromossomos, ao DNA, ou seja, os caracteres hereditários. Então, o núcleo é interessante pela essa transformação do biotipo. Ele também é interessante por transformações internas. Por exemplo, algumas doenças são genéticas. O diabetes, por exemplo, se tiver avós, provavelmente os netos, há uma possibilidade de desenvolver o diabetes, porque está relacionado ao DNA. O DNA ele contém todas as informações e todas as transmissões do ser anterior, seja o físico, a questão do cabelo, do olho, tudinho, também como a questão dos problemas cardiovasculares. E essa relação é interessante para que identifiquemos e nos prevenimos com problemas futuros. Olha, se eu tenho na minha família, que eu tenho, por exemplo, né, que é estudo do meio, lembra que eu falo do estudo do meio? Eu pegar uma situação existente, né, para eu levar para a aula. É o estudo do meio. Por exemplo, na minha família tem muito caso de AVC, tem casos também de infarto do miocárdio. E muitas das gerações, né, vó e tias e também sobrinhos, passam por esse processo. Não são todos, há uma pequena porcentagem. Isso está relacionado também ao fator genético. E essas informações desses problemas existentes, eles estão aonde? No núcleo da célula, na questão da hereditariedade. Aí, se eu já tenho esse problema existente nos meus familiares, aí eu tenho que me precaver, eu tenho que analisar quais são os fatores externos que contribuem para problemas cardiovasculares. Do mesmo jeito ocorre com diabetes, do mesmo jeito ocorre com outras patologias. É interessante, mas também existem os fatores hereditários. Por exemplo, a questão da inteligência muito aplicada, a questão de você ser inteligente, você puxou os seus pais, né? Você tem uma certa característica dos seus pais, dos seus avós, de um tio seu, de um irmão. Então, todas essas informações presentes do físico, do seu biotipo, da sua fala, da sua cor, ela está relacionada a diminutas coisas microscópicas que contém no núcleo, dentre elas o ácido ribonucleico, ou seja, o ácido desoxirribonucleico, a estrutura do DNA, a proteína ali existente na célula. Então, as estruturas fundamentais da formulação de todos os seres, sejam plantas,
a animais, eles estão relacionados ao núcleo da célula. É nela que ocorre a reprodução celular dos caracteres hereditários, né? Então é interessante a análise do núcleo. E para você ter uma noção, viu? O DNA, o ADN, o ácido desoxibonucleico, junto com proteínas na célula, é tão diminuto, mas se a gente destrinchar ele, dá 2 metros de tamanho. Então é um mundo fantástico. Isso é interessante. Então, o núcleo é uma parte interessante a ser analisada, com todas as suas estruturas, tá ok? A gente vai fazer um exercício agora, né, relacionado a esse assunto.